Novos arquivos do caso Jeffrey Epstein, financista e abusador sexual, revelam uma rede mundial de poder que compromete carreiras e reputações. Realeza europeia, diplomatas, ex e atuais chefes de governos, celebridades. Milhares de nomes estão no centro do escândalo que mistura poder, dinheiro e abuso. São mais de 3,5 milhões de documentos, e-mails, fotos e vídeos divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que mostram relações de negócios e crimes que teriam sido cometidos na ilha pessoal e em outras propriedades do bilionário. O nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece mais de 5.300 vezes nos documentos. Tem ainda os bilionários da tecnologia, Elon Musk, Bill Gates, o ex-príncipe Andrew, irmão do rei Charles III, e até o Brasil aparece também. As investigações contra Epstein começaram em 2005, depois de uma denúncia feita pela mãe de uma menina estadunidense de 14 anos. Ele foi condenado em 2008 por liderar uma rede de exploração e tráfico sexual. Passou só 13 meses na cadeia e saiu depois de fazer um acordo com a justiça. Voltou a ser preso em 2019 e um mês depois foi encontrado morto dentro da cela. Quarta-feira, 11 de fevereiro de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando mais um videocast em detalhes. Aqui de segunda a sexta-feira, a gente sempre analisa uma temática ou uma notícia importante do momento. Esse noticiário a gente já vem conversando há algum tempo com o Jamil Chad, é ele que vem aqui mais uma vez, é nosso comentarista, colunista também no CL Notícias e nosso repórter correspondente internacional. Jamil, bem-vindo mais uma vez. Gabi, um prazer enorme estar aqui contigo, mais uma vez. Um prazer enorme te receber também, Jamil. Você que acompanha esse caso do Jeffrey Epstein desde o começo, tem vasculhado essa base de documentos que foi liberada no fim de janeiro pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, só para as pessoas terem uma ideia do que a gente está conversando aqui. Um volume de 3,5 milhões de páginas, mais de 2.000 vídeos, 180 mil imagens, é mais ou menos por aí. Então, a gente não está nem perto de puxar todos os fios dessa história, nem a imprensa ainda conseguiu. Mas você tem acompanhado esse caso desde o começo e está vasculhando esses documentos. Antes da gente entrar no caso específico do Brasil, de uma maneira geral, eu te pergunto o que traz esse volume enorme de informações, quais são os novos detalhes que a gente tem diferente do que tinha acompanhado até agora sobre o caso do Jeffrey Epstein e como isso também tem impactado o governo Donald Trump, principalmente. Gabi, vamos lembrar que, claro, isso é um ato que foi feito pelo governo de Donald Trump depois de muita pressão. Pressão de quem? Sim, da ala mais progressista, sem dúvida, mas também da base mais radical do trumpismo. Por quê? Porque Donald Trump foi eleito com uma campanha que tinha um lema: eu, no poder, vou vingar vocês, os abandonados pela elite norte-americana. Né? E aí, os abandonados pela elite americana basicamente se sentiam não só abandonados, mas traídos por aqueles lá de Washington que, entre outras coisas, eram pedófilos, criminosos, tinham um comportamento sexual inapropriado, etc, etc. Essa foi a campanha. Então, quando Donald Trump chega ao poder, mais uma vez, o que acontece? Ele senta nos documentos e não libera. E aí tem uma pressão justamente da extrema-direita, a mais radical, dizendo: opa, que história é essa? Nós te elegemos, entre outras coisas, para desmontar toda aquela pedofilia, todos aqueles problemas que existiam, que você mesmo disse que existia. Então, depois de muita pressão, mais de um ano de pressão, ele vai lá e o Departamento de Justiça, que é o equivalente ali do Ministério da Justiça, vai e apresenta essas 3 milhões de páginas. Mas olha só, eles apresentam as 3 milhões de páginas sem nenhum tipo de curadoria,
ou seja, ninguém sabe o que tem ali exatamente, não há um critério muito claro sobre quais nomes são taxados e quais outros nomes não são taxados, e, acima de tudo, Gabi, no momento que isso é publicado, eu diria, as autoridades americanas dão entrevistas no mesmo minuto, para as redes de televisão, claro, trumpistas, para dizer: olha, nós já olhamos tudo e não há nada contra o nosso presidente. Então, não precisa nem olhar, gente. A gente está liberando aqui por uma questão de transparência, etc. Mas, olhando agora para esses documentos, o que nós estamos descobrindo? Em primeiro lugar, que Epstein tinha uma rede absolutamente impressionante de fontes, de contatos. Ele era basicamente a pessoa que abria portas no Vale do Silício, no poder em Washington, em Nova York, em Wall Street. Era absolutamente alguém muito poderoso e que vendia, no fundo, acesso ao mercado americano, acesso a empresas americanas, a pessoas do mundo todo. E, além disso, ele tinha, claro, essa atividade mais do que criminosa e que acabou sendo, obviamente, desmontado. O que o governo americano já disse desde o começo é de que o fato de estar liberando esses documentos não significa que o governo americano vai voltar a investigar ninguém. Então, para a justiça americana, pelo menos é o que estão dizendo até agora, o caso está encerrado. Agora, você tem toda a razão. O problema é que no resto do mundo nós estamos descobrindo que Epstein, então, tinha uma rede impressionante de relações, inclusive com autoridades de vários países, até monarcas, como no caso da Noruega ou da Arábia Saudita, e no caso do Brasil, uma presença muito impressionante no país, com muitos e muitos e-mails, não só falando de meninas, o recrutamento de meninas, etc., mas também o seu envolvimento, eu diria até econômico, financeiro, aparente no Brasil. Exatamente, são muitos fios para puxar nessa história. Eu vou puxar especificamente sobre o Brasil, porque você tem feito uma série de reportagens lá no nosso site do ICL Notícias, com exclusividade, até a existência de um dossiê específico sobre o Brasil, no caso desses arquivos, né? Uma reportagem até que você fez nessa semana, no começo da semana, já com o Leandro Demore, e inaugurando essa série. Como é que o Brasil aparece nesses arquivos, Jamil? Olha, Gabi, como eu disse, há toda uma série de reportagens que já foi publicada, inclusive pelos nossos colegas dos outros Sim. jornais, mostrando sim que são vários e vários e vários casos de meninas oferecidas a Epstein ou que Epstein procurava. Então, existe toda essa rede absolutamente clara. O que nós estamos tentando agora mostrar e descobrir, na verdade, é a dimensão dessa relação de Epstein com o Brasil. Então, uma das matérias, e a partir de uma foto e não de um documento, é uma foto que traz uma prateleira, basicamente como essa aqui, e arquivos nessa prateleira. E nessa prateleira com arquivos, um deles tem uma etiqueta e está escrito Brasil. Aí, Gabi, a questão é a seguinte: esses 3 milhões de documentos que foram publicados, eles são, acima de tudo, e-mails. Aí a minha pergunta, e eu acho que a pergunta que deveria ser de todo mundo, eu pelo menos não guardo e-mails numa pastinha, né? Eu não imprimo os e-mails e guardo numa pastinha. Então, o que é que está ou estava naquela pastinha na prateleira de Epstein? Isso é muito importante a gente entender, então, que pode existir documentos que a gente hoje ainda desconhece. Então, essa é uma matéria que nós trouxemos. O fato de que Epstein guardava no seu escritório uma pastinha chamada Brasil. Esse era o fato, é o que estava ali na imagem. Um outro dado também, a partir de fotos, uma espécie de diário de uma garota que viaja com Epstein e uma das paradas que ela faz, segundo o diário, pelo menos, é o Brasil. Ou seja, ele viajava para o Brasil com algumas dessas meninas. Não era uma brasileira, mas era um destino que ele levava, eventualmente, essas meninas. Então, esse também é uma outra história. Hoje, ainda nós sabemos de outras histórias. Na terça-feira, nós publicamos, por exemplo, o próprio documento do Departamento de Justiça, perdão, de uma corte de Nova York, que recusou dar a Epstein o direito de ele aguardar julgamento em prisão domiciliar.
ele foi recusado. E nesse documento eles usam como exemplo uma eventual fuga, o risco de fuga. E aí, entre essas alegações, é colocado um exemplo de alguém nos Estados Unidos que teria fugido para o Brasil, onde não há um acordo de extradição. E aí o juiz, no final, diz que, de fato, existe um risco de fuga de Epstein, e que ele, portanto, não seria liberado da prisão para aguardar o julgamento em prisão domiciliar. E olha só, Gabi, 3 semanas depois do juiz ter negado a ele prisão domiciliar, ele é encontrado morto na cela. Então, obviamente, é uma das últimas decisões da justiça em relação a ele e cita, mais uma vez, o Brasil. Esses casos que você tem revelado também pelo ICL são muito importantes para a gente entender como o nosso país entra nessa história. E não é só o Brasil, né, Jamil? Você até citou alguns poderosos que estão envolvidos nessa história. Tem um escândalo do Morgan McSweeney, o chefe de gabinete do premier do Reino Unido, que acabou renunciando por pressão, por ter indicado o ex-embaixador do país nos Estados Unidos, o Peter Mandelson, que ocupou esse cargo diplomático. Isso aconteceu de dezembro de 2024, Jamil, você pode aqui me corrigir, até setembro de 2025, manteve uma relação próxima com o Jeffrey Epstein por vários anos, inclusive até depois dele ter sido condenado. Aliás, depois a gente até pode falar sobre isso melhor, mas muitos poderosos, depois da primeira condenação do Jeffrey Epstein, que ele teve uma condenação assim com um acordo com a justiça que foi assim, temerário, a opinião pública ficou estarrecida com aquilo, muitos poderosos ainda se relacionavam com ele. Mas como é que o caso Epstein derrubou esse braço direito do primeiro-ministro do Reino Unido? Se você quiser também citar outros poderosos envolvidos nessa teia. Olha, Gabi, é muito impressionante essa história, porque, claro, e você tem toda a razão, e só para nossos ouvintes aqui, o pessoal que está nos assistindo, entender, em 2008, Epstein foi condenado. Ele foi condenado justamente por um abuso de uma menor. E aí ele pega 13 meses de prisão. Mas ele faz um acordo. E a Justiça dos Estados Unidos permite que ele, de cada 7 dias, possa permanecer 6 no seu escritório. É uma prisão mais do que, eu diria, tranquila. Né? Vocês por o contrário. Exatamente. Ele só precisa passar um dia da semana na prisão. Um dia. E o resto ele pode voltar às suas atividades. O que ele faz naquele momento expande a rede, ele não diminui a rede. 13 meses depois acaba a pena dele, ele é um condenado por abuso de menores, mas como você disse, a rede dele continua quase intacta, na verdade. E esses poderosos continuam a conversar com ele de uma forma absolutamente regular. E aí o que acontece no caso do Reino Unido? Todo mundo sabia que Peter Mandelson tinha alguma relação com ele. Peter Mandelson, só para vocês colocarem, para a gente colocar no contexto, foi o ministro do Comércio da União Europeia, comissário de Comércio da União Europeia, que é um cargo absolutamente gigantesco. Né? Ele cuida do comércio de um dos maiores blocos do mundo. Ele foi um dos principais, eu diria, interlocutores do Partido Trabalhista no Reino Unido, ocupou vários cargos de absoluta confiança em vários governos do Reino Unido, e agora, quando o primeiro-ministro assumiu, nomeou ele como embaixador do Reino Unido em Washington, um cargo ultra estratégico para o Reino Unido, imagine só. Muito bem, aí ele é o novo embaixador, mas antes de ser embaixador, o primeiro-ministro chamou e falou, olha, a questão é a seguinte, qual é a verdadeira história do teu relacionamento com Epstein? Ele diz, não, coisa pequena, imagina, isso não tem nada. Fiquem tranquilos, basicamente. Muito bem. Então ele é nomeado. E agora os documentos mostram, Gabi,
coisas absolutamente impressionantes. A principal delas, a principal bomba que cai no Reino Unido neste momento é o fato de que ele, entre outras coisas, repassou para o Epstein segredos de Estado. Imagine só, né? Você como embaixador, né, naquele caso ele não era um embaixador, mas uma figura importante do governo, passou para esse financista segredos de Estado, obviamente com um problemaço. Outros documentos mostrando que, claro, ele mentiu para o governo. Por exemplo, e é o que nós estamos trazendo hoje, ele consultou o Epstein, Mandelson consultou o Epstein, porque ele queria comprar um apartamento em Ipanema, né, em 2010, depois da condenação do Epstein. Naquele momento, o apartamento, segundo Mandelson, custava 5 milhões de reais. Hoje, obviamente, deve custar muito mais do que isso. E ele então pergunta para o Epstein, e aí, o que eu faço, basicamente? Qual que é a tua sugestão? Qual que é o teu conselho? E ele diz no e-mail, Mandelson diz ao Epstein, você é o conselheiro de vida que eu tenho. Conselheiro de vida. Então, olha só, esse rapaz que diz que inicialmente não tenho nada a ver com ele, nem conheço, etc. De repente chega e-mails e comunicações mostrando que a relação era absolutamente próxima. Então, ele cai, obviamente, ele não é mais embaixador, mas agora uma pressão gigantesca contra o primeiro-ministro britânico, porque, claro, nomeou para Washington alguém que estava vinculado a um abusador. Olha que problemaço. E, claro, o Keir Starmer, o primeiro-ministro, para salvar a sua pele, tem demitido ou tem levado à queda dos seus assessores para ver se ele freia essa crise. Mas, por enquanto, não tem freado, não. Ele não é o único. Na Noruega, temos a princesa que está na linha sucessória, será um dia a nova rainha da Noruega. Ela é citada mais de 1000 vezes nos documentos. Mais de 1000 vezes depois da condenação de Epstein. Então, como você vê, aqui na Suíça, por exemplo, só mais um detalhe, no Fórum Econômico Mundial, aquele que organiza aquele evento em Davos todos os anos, o CEO do Fórum Econômico também ali nos documentos. Então, é obviamente uma rede impressionante de contatos e de relacionamento que Epstein criou. É também interessante, né, Jamil, a gente estava falando aqui sobre como ele voltou para a sociedade, para essas relações de poder, como se nada tivesse acontecido. Tem trocas de e-mails também, que tem um envolvimento menos direto, mas funcionam ali como uma curiosidade de como é que funcionava essa teia. Claro que tem encontros que citam o caso do Bill Clinton, acho que é um dos mais conhecidos nessas reportagens e nesse vasculhamento que tem sido feito a partir dos documentos. O próprio Donald Trump, acho que você vai poder explicar muito melhor do que eu, o príncipe Andrew do Reino Unido, enfim. Até trocas de e-mails, a gente falava agora há pouco do Brasil, né, Jamil? Citando, por exemplo, o Jair Bolsonaro, mas aí num contexto político de citação, porque ele trocava e-mails com o Steve Bannon, que era um articulador da extrema-direita, um grande articulador, ainda tem esse papel, mas não tão próximo do Donald Trump quanto já foi. Mas citando, então, Jair Bolsonaro como esse expoente da extrema-direita. Da mesma maneira que ele trocava e-mails até com o Noam Chomsky, enfim. Apareceram vários personagens nessa história, essa rede de troca de e-mails que são citados é muito vasta. E a partir daí também, eu acho que vale a pena... até, desculpa me alongar aqui, Jamil, mas acho que uma coisa é muito ligada à outra, então não dá para eu deixar de dizer que tem muitas teorias da conspiração e desinformação a partir daí, que pegam só um pedacinho da história, até porque são muitos arquivos, e não contam essa história de maneira completa. Então, nem todos os nomes que aparecem ali são envolvidos em crimes sexuais. Eu acho que isso precisa ser dito e precisa estar claro, até por um compromisso com a informação também, né? Sem dúvida, sem dúvida. E é importante que você diga isso, porque não é todo mundo que aparece no e-mail que tem algum tipo de relacionamento com alguém que cometeu esses crimes. Isso é verdade e eu acho que isso é importante a gente colocar. A outra questão, Gabi, são pessoas que, sabendo dos crimes e da condenação de Epstein, optaram por manter a amizade, eu diria mais do que amizade, a parceria e às vezes até negócios, né, com alguém que era um abusador de menores.
já era sabido que essa pessoa era um abusador de menores. Então, é complicado nesse sentido, não porque a pessoa tinha ido para a ilha de Epstein e teria se aproveitado também das festas que ele dava com essas meninas. Não por isso só. Isso seria gravíssimo, seria um crime. Agora, é a cumplicidade que ele criou, né? A cumplicidade de talvez dezenas de poderosos pelo mundo que, claro, de uma certa forma, foram adiante com a amizade, com a parceria, com os negócios, apesar do caráter criminoso daquele sujeito. Então, esse é o, vamos dizer assim, o problema. Te dou outro exemplo de dois noruegueses, dois diplomatas noruegueses, uma diplomata e um diplomata. Eram as pessoas, para você ter uma ideia, que costuraram os acordos de Oslo, aqueles acordos entre palestinos e israelenses nos anos 90, que eram acordos absolutamente extraordinários como esperança de uma paz no Oriente Médio. Estavam envolvidos com Epstein, não pelos abusos, não por essa parte, mas por manter o contato com ele mesmo depois das condenações. E aí, obviamente, o governo da Noruega não teve outra alternativa senão a de demitir esses diplomatas, por melhor que eles fossem, porque, claro, exige daqueles diplomatas uma coisa fundamental: confiança. Se a partir de agora tem esse carimbo de relacionamento com Epstein, que confiança, qual credibilidade esse negociador vai ter? Para você ter uma ideia também, no que se refere à Noruega, tem uma pergunta no ar. Essa princesa que um dia vai ser rainha, tem condição de ser rainha, apesar de tudo isso que ela sabia? Todos têm ido por uma justificativa de que foi um erro de julgamento. Mas eu acho que, sinceramente, todos nós precisamos perguntar se a gente sempre faz esse julgamento correto no sentido de afastar um violador, se afastar de um criminoso, de um abusador de menores. É uma pergunta que é para a sociedade inteira. Eu quero trazer um caso recente, que é da ex-namorada do Jeffrey Epstein e também cúmplice dele, que é a Ghislaine Maxwell, que está presa por aliciar as vítimas desse caso, e ela se recusou a depor no Congresso dos Estados Unidos. Então, quero te ouvir um pouco sobre esse componente da história e também entender, acho que a Adriana Ferreira, que trabalha com a gente aqui no N1, fez uma pergunta muito pertinente, eu queria endereçar você também, para tentar entender por que a Ghislaine ela é a única presa nesse caso. Olha, essa é uma excelente pergunta e é, obviamente, uma inversão impressionante, que a única pessoa presa hoje é uma mulher. Né? É muito impressionante que essa história tenha uma pessoa só presa neste momento. Sim, o Epstein estava preso, é verdade, etc., mas hoje é a única. Ela se recusou a falar. Obviamente, o sistema judiciário americano é muito complicado, mas, acima de tudo, ela só aceitaria falar se ela recebesse uma anistia de Trump. Essa foi a condição para ela falar. Como ela não recebeu, ela optou por permanecer em silêncio. Essa foi o quiprocó, eu diria, dessa relação, para a gente entender. Eu não tenho todos os detalhes, mas sim, ela fez parte da rede de aliciamento. Então, sim, não é porque ela não cometeu crime, não, ela cometeu, isso está absolutamente provado. Agora, a questão toda é, por exemplo, porque não existe uma tentativa de ter uma delação da parte dela. Né? Por quê? Por que condená-la, encerrar o caso e dizer você está condenada e ponto final? Por que não continuar e saber quem mais fazia parte disso tudo? E aí a gente precisa lembrar que no momento que o Departamento de Justiça publica os 3 milhões de documentos, ele imediatamente diz: não vou mais investigar ninguém. Não sei se eu estou me fazendo entender aqui, mas obviamente existe pelo menos uma suspeita de um pacto, né, entre quem? É difícil a gente especular, não vou contribuir para a especulação. O fato é de que uma rede dessa dimensão, com tanta gente envolvida, não ter mais ninguém investigado, é algo que, obviamente, surpreende. Agora, você falou desse pacto entre poderosos, etc. Gabi, o pacto começa no bairro, né? Na escola, na faculdade, no escritório,
de trabalho, né? É que ali nós estamos falando de uma dimensão de poder e de dinheiro que eu, pelo menos, não tenho. Eu nem sei quanto que é aquilo ali que eles movimentam, quanto que é em português. Né? Eu não consigo entender. Mas, obviamente, só a dimensão disso tudo elevada a um exponencial que nós não estamos acostumados. Mas pactos, eles existem, né, no bar, na discoteca, em tantos outros lugares. E isso sim, a gente pode fazer alguma coisa. E aí, essa mesma pergunta que eu te faço, muito rapidamente, Jamil, acho que você pode me dar essa resposta, mas tem essa matéria que foi divulgada pela Associated Press dos memorandos da investigação do FBI, né, mostrando que a Polícia Federal americana não encontrou evidências suficientes de gerir a rede de tráfico sexual para criminosos. Então, eu te pergunto se é esse mesmo modus operandi, se tudo isso que a gente está conversando aqui, a ausência de provas, fica meio difícil, né? Assim, é uma proteção, me parece, de poderosos, né? De pessoas realmente muito, muito poderosas. Sem dúvida, Gabi. Eu acho que essa é uma matéria muito importante. Ela mostra que basicamente houve uma constatação de que não tinha mais por que seguir adiante com a investigação. É muito revelador quando depois você olha e vê tudo que aconteceu, tantas vítimas, etc. Como não? Né? Como é que tudo aquilo ali foi feito só por um casal? Um homem e uma mulher sozinhos? Fizeram todo esse esquema absolutamente impressionante. No mínimo curioso, né? Como que eles conseguiram manter tantas pessoas dentro de um esquema em que ninguém mais era envolvido. Como assim? Né? Inclusive para os pagamentos. Eu me lembro, eu cobri com todos os detalhes do mundo a corrupção na FIFA, o escândalo de corrupção na FIFA, que era justamente a justiça americana que tinha ido atrás. E eu posso te dizer, olhando para todos aqueles documentos da FIFA naquele momento, dos cartolas, perdão, entre outros que frequentavam a FIFA, a justiça americana identificava e colocava como provas transferências que para nós pode ser muito, mas para eles não era, de 50, 100 mil dólares. Né? Não é 50 ou 100 milhões. Qualquer transferência ali que passasse pelo sistema financeiro americano era considerada como uma prova suficiente para que aquela pessoa fosse presa no país. O José Maria Marim, o ex-presidente da CBF, que ficou preso em Nova York, ele ficou preso porque, entre outras coisas, ele negociou propinas numa reunião quando ele estava nos Estados Unidos. E ele foi gravado lá. Mas calma aí, então, se uma pessoa como essa presa, aquele que faz parte de uma rede de meninas, não é. Obviamente, tem muito a ser explicado sobre tudo isso. Jamil, quero te agradecer mais uma vez por vir aqui falar sobre esse caso e acho que ainda vai render muito assunto. A gente tem logo mais eleições de meio de mandato e o governo do Donald Trump tem se preocupado bastante com essa história. Obrigada e até uma próxima, querido. Até uma próxima, Gabi. Bom estar aqui contigo. Bom estar aqui com você também, Jamil Chad, conversando com a gente aqui no Em Detalhes. E eu deixo o recado para você, para nessa semana participar junto com a gente da nossa aula liberada de pós-graduação. A gente vai falar sobre o Pacto da Impunidade. Olha só, parece até que a gente está numa continuação aqui da entrevista com o Jamil Chad, né? Então você vai aprender com o Gessé Souza e também o Lindener Pareto a respeito desse assunto, mas trazendo principalmente com um olhar para o nosso Brasil e com as nossas particularidades históricas. Quinta-feira, dia 12, 8 horas da noite, você acompanha, vai em detalhesicl.com.br para fazer a sua inscrição. E você segue agora na nossa programação com o Mercado Investimentos. Depois tem o Rolê CL e você pode também acompanhar o Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio. Até a próxima. Amanhã, às 20 horas, acontece a aula magna aberta, o Pacto da Impunidade, porque as elites nunca são punidas pelos seus crimes. Prepare-se, portanto, para um debate profundo sobre as raízes históricas da desigualdade,
e o pacto das elites na perseguição aos mais pobres. E não perca essa oportunidade absolutamente única. Venha conosco debater o Brasil e o mundo. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.